Olá pessoal, meu nome é Fernando Xavier, eu sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial, especialista em implantodontia. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a prevenção das emergências médicas em ambiente odontológico. Então, é muito provável que emergências médicas aconteçam em ambiente odontológico. Apesar das diferentes etiologias, cada consultório deve estar preparado, ao menos em nível básico, para se deparar com essas situações e com resultados positivos. Tais situações podem estar diretamente relacionadas à terapia odontológica, como, por exemplo, administração de anestésico local, terapia periodontal, endodontia, entre outras, tá? Administração de fármacos, interações, superdosagens ou reações adversas podem estar relacionadas a uma condição física pré-existente, como, por exemplo, uma hipertensão, insuficiência cardíaca, angina no peito, hipotensão ortostática, entre outras. Também há reações psicogênicas em função do ambiente odontológico ou podem ainda ser mero acaso, como, por exemplo, morte súbita, parada cardíaca, AVC, tá? E apesar de todos os esforços para a gente prevenir tais situações, infelizmente elas acontecerão. No entanto, a capacitação e o treinamento em saúde, em suporte, básico de vida e a introdução de um plano básico de ação no consultório por parte dos profissionais podem salvar vidas, embora demandem algum tempo. Então, conhecendo os seus pacientes, né? A prevenção e o tratamento da doença dental, a manutenção da função mastigatória e a melhora da aparência estão entre os principais objetivos da odontologia contemporânea. Então, atingir essas metas sem dificuldades ou imprevisto é o que consideramos o nosso objetivo. Importantes também são aquelas raras, mas inevitáveis emergências médicas que podem ocorrer durante nossas consultas, né? Por conta de nervosismo do paciente, tá? Ou síndrome do jaleco branco, é muito comum que isso aconteça. E as emergências médicas tanto podem como, como acontecem nos nossos consultórios odontológicos, tá? A prevenção de emergências médicas permitem que o cirurgião realize o tratamento dental planejado em um ambiente ideal de atendimento de qualidade, o que é muito mais gratificante do que ter de tratar em condições de risco de morte. Desta forma, é muito importante que o cirurgião dentista obtenha o máximo de informações possíveis antes de iniciar o tratamento dental desses pacientes. Malamed, em uma pesquisa com 4.309 cirurgiões dentistas em toda a América do Norte, né, relatou um total de 30.608 emergências em sua vida de prática clínica, né? Nenhuma dessas emergências foi verdadeiramente odontológica. Foram problemas médicos com risco de morte que se desenvolveram em pacientes que estavam em consultório odontológico, né? O mais importante do que tratar as emergências, porém, é preveni-las, que é o nosso objetivo nessa aula de hoje, tá? 3/4 de todas as emergências médicas relatadas na pesquisa de Malamed provavelmente se desenvolveram como uma sequela de dor, ou seja, de um estresse durante o procedimento odontológico, como, por exemplo, uma anestesia feita de forma inadequada, e ou por falha do cirurgião dentista no reconhecimento e no tratamento de pacientes com fobias relacionados à odontologia. Algumas emergências que podem surgir durante o atendimento odontológico não são relacionadas a esses dois fatores, como alergia, hipotensão postural e dose excessiva de anestésico local, tá? Mas isso corresponde a uma taxa pequena de complicações em consultório. Então, né, a gente vê nesse gráfico em pizza, né, o que, que vai acontecer, o que mais acontece de complicação em consultório odontológico, né, segundo o Malamed, tá?
que mais acontece em consultório odontológico é síncope, né? Em minha vida clínica, né, eu já tive pelo menos uns 10 a 15 pacientes que tiveram síncope, né? Que, ou seja, desmaio, né? E assim, antes de qualquer tratamento odontológico, tá? Antes de nem ao mesmo eu anestesiar o paciente, tá? Por conta de fobia ao cirurgião dentista. Então a gente tem a síncope como a principal complicação, tá? Depois da síncope a gente relata mais, tem uma maior incidência em reações alérgicas leve, angina de peito, né, é a seguinte, com 8%, 51% síncope, 9% reações alérgicas. Paciente com reações alérgicas, eu tive um paciente até hoje que foi alergia ao látex da luva. Eu tive que atender ela na outra consulta com luva de vinil, tá? E aí já entra aqui nesses 9%, né? Essa reação alérgica leve. Angina do peito, né? Também desencadeada por um estresse, tá? Que pode ser desencadeada por um estresse, de cerca de 8%. Hipotensão, no meu consultório nunca tive esse problema de angina, de paciente com angina no peito durante o procedimento e nem antes, mas eu tive problema com paciente com hipotensão postural. A gente chama também de hipotensão ortostática, né? Ou seja, o paciente passa um longo período deitado na cadeira odontológica e aí de repente ele quer levantar de uma vez só, né? Então ele tem uma queda na pressão arterial e pode vir a uma síncope, tá? Convulsões, né, com 5%, né? Crise de asma também com 5%, né? Hiperventilação também com 4%. Também é comum, mas eu também nunca tive pacientes hiperventilando, né? Reação à epinefrina. Já tive alguns pacientes que relataram um pouco de taquicardia durante a, a anestesia, tá? Mas nada muito exacerbado. Choque insulínico, cerca de também de 3%, tá? De 1%, desculpa. Parada cardíaca, menos que 1%, tá? Reação anafilática também e infarto agudo no miocárdio também, tá? Então, o gráfico da gente vai se concentrar maior em 51%. Joia? E aí a gente tem, né? O que, que a gente faz, né, para poder prevenir isso, né? Então a gente vai começar pelo exame físico, né? Então a gente vai fazer a inspeção visual do paciente e monitoração dos sinais vitais basais: pressão arterial, frequência e ritmo cardíaco, sinais vitais. Os sinais vitais fornecem informações valiosas em tempo real sobre o estado do sistema cardiovascular do paciente, tá? Recomenda-se que os sinais vitais basais sejam registrados, quando possíveis, para todos os novos pacientes, como parte rotineira de uma avaliação prévia no tratamento, né? Ao término do questionário, né, da história médica e do diálogo sobre a história da avaliação física, o paciente é classificado de acordo com a categoria de estado físico. E a gente usa o sistema de classificação da American Society of Anesthesiologists, Physical Status, tá? Que é o ASA, que provavelmente vocês devem ter aprendido na matéria de estomatologia, se vocês já pegaram, por exemplo, né, para quem for graduando, tá? Então, o sistema de classificação da Sociedade Americana de Anestesiologia tem sido usado por mais de 50 anos em hospitais, tá, em todo o mundo, e consiste em 6 classificações com grau de risco. Na odontologia, em nossos consultórios, a gente vai trabalhar basicamente com classificação 1, 2 e 3, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente, mais detalhada, mas basicamente
asa 1 é paciente rígido, asa 2 é paciente com doença sistêmica leve ou moderada, tá? E asa 3 é aquele paciente com doença sistêmica grave, tá? Que traz limitação, mas não é incapacitante, tá? Então, o sistema de classificação ASA é fácil de empregar em odontologia, em especial quando um paciente tem apenas um problema médico isolado, né? Por exemplo, em cada categoria de ASA. No entanto, muitos pacientes apresentam diversos problemas, caso em que determinação da classificação ASA pode deixar algumas dúvidas. Então, nessas situações é interessante a gente fazer uma anotaçãozinha extra, tá? Aquilo que o ASA não cobrir, a gente pode relatar a mais no nosso prontuário. Por exemplo, o paciente sofre de depressão severa, né? A gente sabe que tem algumas doenças que são associadas à depressão, tá? E aí, a gente tem um protocolo de redução do estresse para esses pacientes, né? A gente vai reconhecer esses pacientes. A gente tem basicamente a divisão entre pacientes com asa 1 e asa 2 e 3, tá? Então, nos pacientes asa 1, a gente vai reconhecer pacientes com ansiedade, pré-medicar, né? Se possível, sedação na noite anterior ao tratamento, conforme necessário. A gente pode usar eh, Rivotril, por exemplo, para esse paciente dormir melhor, né? E pré-medicar uma hora antes da consulta. A gente pode abrir mão também do midazolam, Rivotril, tá? Para que esse paciente se acalme um pouco, ter um conforto maior durante o tratamento odontológico, tá? No consultório, a gente vai tentar minimizar o tempo de espera o máximo possível, tá? E a extensão da consulta, né, é variável. Geralmente, paciente asa 1, paciente que é fóbico, eles preferem ter um tratamento maior, né, durante a odontologia. Ou seja, ao invés de ele preferir ter uma hora de tratamento, né, se é um tratamento muito longo, ele passar 3 horas. Então, a gente, conversando com o paciente, sentindo o paciente, a gente vai saber o que ele prefere, tá? No paciente asa 1, a gente pode fazer isso. Já no paciente asa 2 e 3, não, porque ele já tem algumas comorbidades e a gente não pode ter um tempo de cadeira muito grande para esses pacientes, tá? Então, tratar pacientes com medo ou com comprometimento clínico no início da semana, para que o consultório esteja disponível nos próximos dias se houver algum tipo de complicação. Então, sempre falar com o paciente após a consulta, com esses pacientes que a gente tem uma dificuldade, um manejo mais difícil para esses pacientes, tá? Nos pacientes ASA 2, a gente vai reconhecer o grau de risco médico desses pacientes, tá? Sempre, pessoal, peçam uma consulta médica antes do tratamento, né, conforme o necessário. Solicitação de exames sanguíneos, se for necessário também, né? De preferência, consulta pela manhã, né? Esses pacientes ASA 2 e 3 que são fóbicos, né? Porque geralmente não dormem bem e se você passar esses pacientes para o período da tarde, eles vão ter esse período da manhã em estresse, né? Então, ou seja, eles vão ter um maior gap de tempo, né, para ficar pensando como vai ser sua consulta odontológica. Então, isso aí já vai gerar, o paciente vai chegar mais nervoso na sua consulta, então já gera um estresse para o paciente, tá? Paciente chegou, monitorar os sinais vitais, pré e pós-operatório, tá? Considerar a sedação durante o tratamento, Então a gente pode dar uma dose maior do midazolam, que é uma sedação relativa que a gente pode fazer, ou então entrar com sedação à base de óxido nitroso, tá? Fazer sempre o controle apropriado da dor, né? Então ter uma técnica correta, aplicar uma técnica correta para minimizar o estresse desse paciente, né? A extensão da consulta é variável, mas a gente não deve exceder os limites de tolerância desse paciente. Geralmente, paciente com complicação,
eu não passo de uma hora e meia no máximo de cadeira, né? Porque esses pacientes eles podem ficar mais nervosos com o tratamento mais longo, né? E eles já são pacientes que têm algum tipo de comorbidade, tá? E sempre telefonar depois do tratamento para esses pacientes, tá? Então, a gente tem um resumo, né, do passo a passo que a gente tem que fazer com esses pacientes que são fóbicos, né? É o agendamento da consulta, minimização do tempo de espera em consultório, né? Então, ou seja, os pacientes que são fóbicos, é sempre os primeiros pacientes da sua agenda a ser atendido durante a manhã, tá? Sinais vitais pré e pós-operatórios, sempre, tá? Sedação durante o tratamento, se possível, tá? A gente tem que conversar com o paciente para entender o que ele prefere. A duração desse tratamento, da duração do tratamento que eu falo, é o tempo de cadeira, tá? E o controle da dor e da ansiedade pós-operatória. Então a gente tem que observar esses quesitos. E aí a gente entra na prevenção das emergências médicas em ambiente odontológico. Então, o objetivo da avaliação física é determinar um potencial risco e evitar as situações que envolvam emergências médicas, ou ainda risco de morte que eventualmente possam se desenvolver depois de iniciado o atendimento odontológico. Então, o que a gente vai fazer? Determinar se o paciente está capacitado fisiologicamente e tolera o tratamento planejado, determinar se esse paciente está capacitado psicologicamente a tolerar o estresse do tratamento planejado, determinar quais modificações serão necessárias para permitir que o paciente tolere melhor o tratamento planejado, determinar se o uso de psicossedação é justificado e se será suficiente para para aquele paciente. Melhor suportar a abordagem planejada, determinar qual tipo de sedação estará mais bem indicada ou mais apropriada, determinar qual ou quais contraindicações existem para qualquer medicação que será usada no planejamento, no tratamento do planejamento, tá? E aí a gente sempre deve rever a história médica, a história médica deve ser conduzida por um questionário médico preenchido pelo paciente, tá? E aí, depois de o paciente preencher esse questionário, o profissional deve avaliar as respostas, né? Realizar a coleta de dados que tenham algum tipo de relevância para posteriormente discuti-lo com o paciente. Ah, mas aqui você falou dessa forma, é isso que você tem? E aí você vai, às vezes pacientes se expressam mal e aí a gente precisa dar uma direção. Então, não só o questionário vai lhe dar todas as informações que você precisa, tá? Então, sempre confere esse relatório com o, o paciente. Joia? E aí, a partir do questionário médico preenchido, né, que é aquela anamnese, o profissional analisa os dados relevantes, discute com o paciente, né, se deverão ser adicionadas outras formas específicas que podem ser importantes e confirme as informações preliminares obtidas no questionário. Tá? Nas áreas onde o cirurgião dentista não está apto para atuar, deve-se então buscar ajuda médica, tá? Para concluir a investigação. Então, se descobriu que esse paciente sente uma dor no peito quando faz esforço físico, né? Mas não tem nenhum acompanhamento médico. Então, é interessante você encaminhar esse paciente a um cardiologista para ser submetido a uma avaliação, tá? Então, a avaliação física em odontologia visa monitoração dos sinais vitais e documentação em ficha clínica. Então, a gente vai usar da inspeção visual do paciente, né? Para aí a gente fazer
avaliação física, tá? Essa avaliação física deve ser realizada na primeira visita do paciente em consultório e ou ambulatório antes de iniciar o tratamento. Portanto, né, a observação direta do paciente para monitorização é a inspeção, palpação, auscultação e percussão. E aí a gente vai atrás desses quesitos, né? Que é pressão arterial do paciente, a frequência cardíaca, né? Através do ritmo, frequência respiratória, temperatura, peso e altura, tá? E aí vamos começar pela pressão arterial, né? De acordo com a American Heart Association, a pressão arterial é a força exercida nas artérias quando o coração bate, né? Que essa pressão ela é denominada de pressão sistólica e quando o coração está em repouso, é denominada pressão diastólica, né? Ela é medida em milímetros de mercúrio. Então, a pressão arterial alta ou hipertensão, ela é definida nos adultos quando a gente tem uma pressão arterial sistólica igual ou superior a 140 milímetros de mercúrio, ou a pressão diastólica igual ou superior a 90 milímetros de mercúrio, tá? Então, para a verificação da PA com um procedimento de rotina pré-operatório na odontologia, devemos sentar o paciente em uma posição em que seu braço esteja no mesmo nível do coração e deve ser permitido ao paciente relaxar de no mínimo por 5 minutos antes do procedimento, né, permitindo que esta aferição seja mais próxima dos sinais vitais basais do paciente. Aí a gente tem um método auscultatório de verificação de PA. Selecionamos o manguito de acordo com o tamanho do braço, né? A gente vai posicionar o paciente com o braço à altura do coração. A gente vai localizar a artéria radial na porção medial da fossa anticubital, tá? A gente vai aplicar a braçadeira a 2,5 centímetros da dobra do cotovelo, né, localizando o manguito sobre a artéria braquial. E aí a gente vai posicionar esse estetoscópio sobre a artéria braquial, tá? Na fossa anticubital. Aí você vai fechar a válvula e vai insuflar esse manguito, no mínimo aí a 30 milímetros de mercúrio, né? Acima do ponto que o pulso radial desapareça. Vamos desinflar o manguito de modo que a pressão diminua de 2 a 3 milímetros de mercúrio por segundo. Você vai identificar a pressão sistólica máxima, que é o primeiro barulho que você escuta, tá? Observando sempre no manômetro o ponto correspondente ao primeiro batimento. Então, vai ser aquele primeiro som regular audível, né? Essa vai ser a máxima, que é a sistólica. Aí você vai ouvindo aquele som, né? E vai identificar o último barulho, né? E você vai, quando esse barulho desaparecer, aí vai ser a mínima, que é a diastólica, tá? Que é o último batimento, regular audível. E aí você vai desinflar totalmente o aparelho, né, com a atenção voltada por completo ao desaparecimento dos batimentos cardíacos. Você vai retirar o aparelho do braço do paciente e guardar cuidadosamente, tá? Para evitar que ele, que ele sofra algum tipo de dano, tá? Aí nós temos essa tabelinha, né, de acordo com a American Heart Association, tá? Então, pacientes com pressão abaixo de 14 por 9, né? A gente faz tratamento de rotina e verifica a cada 6 meses, né? Os pacientes que possuam uma pressão entre 140 a 159, com a máxima de 140 a 159 e com a mínima de 90 a 94, a gente considera esses pacientes asa 2.
Então, a gente vai verificar a PA antes da abordagem odontológica, né? Para 3 atendimentos consecutivos, a gente sempre vai fazer uma média, né, dessa PA desse paciente. E se em todas as verificações ela exceder esses limites, né, aí a gente tem uma indicação para consulta médica, tá? E aí a gente também pode usar também, esses pacientes eles podem estar também nervosos. E aí a gente pode usar a implementação do protocolo de redução de estresse com aqueles medicamentos Rivotril, tá? Conversar com o paciente, né, tentar acalmá-lo. Então esses pacientes eles podem se encaixar aqui também, tá? Mas quando a gente não tem esse quesito fobia do paciente, a gente já pode considerar esse paciente como asa 2, tá? Aqueles pacientes que têm uma PA de 160, tem uma PA sistólica, pressão sistólica de 169 a 199 e uma diastólica de 95 a 114, a gente considera esse paciente asa 3. Então a gente vai verificar essa PA a cada 5 minutos. Se alta, se continuar alta essa pressão, consulta médica, tá? Antes do atendimento odontológico, tá? E aí a gente vai usar essa implementação de protocolo de redução de estresse também. Então, o paciente de estresse também pode se encaixar nessa, nessa faixa, tá? E aqueles pacientes que estão ali acima de 200, né, a sistólica e a diastólica acima de 115, né? A gente já vai providenciar a consulta médica de imediata, tá? E é contraindicado o tratamento odontológico. Contraindicado o tratamento odontológico, tá? E atendimento de emergência odontológica apenas com tratamento medicamentoso, tá? Analgésico e antibióticos. Mas mesmo assim, né, eu não faço nenhum tipo de procedimento em pacientes que a gente pode considerar aqui já asa 4, tá? Então é melhor esse paciente ir para o médico e controlar com medicamentos e voltar para você fazer o procedimento, tá? Com mais segurança desse paciente. Frequência cardíaca, pulso e ritmo. Né? Do latim, né, pulsos e batimentos, é sentido nas artérias como uma onda de pressão que se inicia na sístole ventricular. Então, ela pode ser verificada em vários sítios, comumente na artéria radial. Tá? Devem ser verificados com frequência, ritmo, volume, característica e qualidade do pulso. A frequência cardíaca varia de acordo com diversos fatores. Então, aí a gente tem uma variação em relação a sexo, idade, esforço físico, atividade, estado geral de saúde do paciente. Né? Nas crianças e nos idosos, a gente tem um aumento do ritmo. Tá? A gente tem uma diminuição do ritmo em relação às pessoas de alta estatura e as pessoas de baixa estatura. A gente tem uma variação de 10 a 12 batimentos com a pessoa em pé em relação a uma pessoa deitada, a mesma pessoa deitada, claro. E a frequência diminuída durante o sono, repouso ou relaxamento. Tá? Aquelas pessoas que são atletas, que são maratonistas, digamos assim, então ela tem um batimento cardíaco bem mais reduzido. Tá? E aí, às vezes, você pode até confundir com a bradicardia. Então, a frequência e o ritmo cardíaco nos dão informação quanto à atividade elétrica do coração, devendo de preferência ser pesquisados no pulso radial, tá? A gente sempre vai lá conferir o pulso radial. O pulso normal de um adulto ele vai variar ali em torno de 60 a 100 batimentos por minuto, né? E a gente tem como média de 72 a 80 batimentos por minuto. Em crianças, o coração da criança ela bate um pouquinho mais rápido por ser menor. Então a gente tem de 80 a 120 batimentos por minuto. Né? No sexo feminino, temos o pulso também aumentado em relação ao do masculino. Geralmente as mulheres são menores do que os homens. Tá? Então a gente pode classificar como bradicardia, né? Ou seja, o batimento cardíaco diminuído, né? Um ritmo cardíaco diminuído, abaixo de 60 batimentos por minuto. Né? E como taque cardíaco aumentado, um ritmo cardíaco acima de 100 batimentos por minuto.
tá? É, como via de regra, tá? Mas isso aí pode mudar um pouquinho, né? Um pulso inferior, por exemplo, um paciente que é maratonista, então ele vai ter ali em repouso 50, 55 batimentos por minuto, tá? Agora, um pulso inferior a 40 batimentos por minuto, né, leva o indivíduo à inconsciência. Qualquer variação importante, como pulso menor que 60, né, é, com exceção desses maratonistas, e maior que 110, justifica a imediata indicação de uma avaliação médica, tá? Então, o pulso, né, ele deve ser normal, isto é, forte e regular. Um pulso irregular, ocasionalmente um batimento ou contração ventricular prematuro. Esse batimento prematuro, ele é conhecido como uma extrasístole, tá? Em pacientes rígidos, pacientes saudáveis, ele não não apresenta grande importância, tá? Geralmente são benignas essas extracístolas e geralmente decorrentes de tabagismo, consumo de café, privação de sono, irritabilidade emocional. Porém, quando muito pronunciadas ou em pessoas portadoras de patologias, por exemplo, insuficiência cardíaca ou hipertensão arterial, essas irregularidades é determinante para a indicação de uma consulta médica. O segundo tipo de disfunção de pulso significativo é o alterno ou pulsos alternos, né, que é em latim, é, que é um achado do pulso arterial mostrando batidas alternadas entre uma batida forte e uma batida fraca, indicando um comprometimento ventricular esquerdo, né? Então, ele pode indicar, né, uma insuficiência ventricular esquerda, uma hipertensão arterial severa, de uma doença, algum tipo de doença coronariana. Nesse caso, apresenta um prognóstico ruim, né? A indicação é de uma consulta médica o mais rápido possível, tá? Então, para avaliação do pulso, devemos checar no mínimo por 30 segundos. O ideal é 1 minuto com os dois dedos indicador e médio da mão direita do operador no braço esquerdo do paciente, com o antebraço do paciente ligeiramente pronado e o pulso ligeiramente relaxado, para a compressão digital suave na cabeça do osso rádio, no pulso proximal usando a polpa dos dedos. Para verificar o pulso em situações de emergência, né, a gente pode, por exemplo, o paciente pode estar com o pulso fraco, né, e a gente não conseguir fazer essa medição através do, do pulso braquial, então a gente pode verificar esse pulso na região, no pulso carotídeo, né? Na região do pescoço, tá? E crianças, né? O pulso braquial, tá? Fica ali logo abaixo do braço da criança, como vocês estão observando aí na foto. Então, a frequência respiratória, ela deve ser avaliada de uma forma que o paciente não perceba que está sendo monitorizado, né? Por quê? Quando esse paciente começa a perceber que está sendo monitorizado, ou ele vai acelerar essa respiração ou vai atrasar essa respiração. Isso aí vai atrapalhar a nossa avaliação. Então, a gente pode dizer que essa avaliação da respiração ela é realizada de uma forma secreta, né? Sem que o paciente note, né? Uma vez que percebida a monitorização, ele pode não respirar normalmente. Então, durante a verificação de sinais vitais, o operador, o cirurgião dentista no caso, quando estiver checando o pulso, deve observar os movimentos inspiratórios, né, e expiratórios e anotá-los. Em geral, a gente faz essa anotação por volta de 15 segundos e depois multiplica pelo valor a 4, que vai dar um ideal de 1 minuto. O ritmo normal em adultos é de 16 a 18, em crianças de 24 a 28. Então, durante a respiração normal, devemos observar se existe alguma dificuldade na respiração, se escutamos algum ruído ou som diferente, ou se sentimos algum odor fétido, né? Por exemplo, álcool, cigarro, um odor tipo adocicado, que ele pode
que ele pode indicar um hálito cetônico, uma cetosidade. Esses são em pacientes portadores de diabetes tipo 1, tá? O cheiro de peixe morto, a gente também pode identificar esse cheiro como uma encefalopatia hepática ou cirrose, tá? Em odontologia, a alteração mais comum na respiração será observada no quadro de hiperventilação. Então, esse paciente respira muito rápido, em que ocorre uma alteração no ritmo e na profundidade da respiração, e quase sempre decorrente de uma manifestação de ansiedade. Então, feito toda essa parte de exame físico e anamnese, né, a gente vai determinar o risco, né, desse paciente. E essa classificação ela representa um método pelo qual o profissional pode estimar o risco médico do paciente para procedimentos cirúrgicos, médicos e odontológicos e anestesia geral, tá? Então aí a gente vai ter pacientes, né? ASA 1 são pacientes saudáveis, sem alterações sistêmicas, pacientes ASA 2 são pacientes com alteração sistêmica leve ou moderada, pacientes ASA 3 são pacientes com alteração sistêmica grave ou com limitação funcional, mas não incapacitante, tá? As A4 são pacientes com alterações sistêmicas graves que apresentam risco de morte. As A5 são pacientes moribundos que não é esperado sobreviver. As A6 são pacientes doadores de órgão, tá? E o E é condição de emergência, tá? Onde não foi possível aplicar essa escala, tá? Então, via de regra, a gente vai basicamente atender pacientes ASA 1, 2 e 3. A paciente ASA 4 deve ser imediatamente enviado para uma avaliação médica, tá? Para poder ter o controle dessa doença. Então ele tem que ir ali pelo menos rebaixar o nível dele para ASA 3, tá? Ou continuar em ASA 4, se não for possível, tá? Mas ter um acompanhamento médico, tá? Para segurança tanto do cirurgião dentista quanto do paciente. Joia? Conclusão: os pacientes ASA 1, 2 e 3 são candidatos para tratamento odontológico, tanto eletivo como de emergência. O grau de risco apresentado por esses pacientes aumenta de acordo com a classificação, bem como as indicações para modificação no tratamento e consulta médica. E aí a gente entra em outro tipo de paciente que a gente requer uma atenção espacial, uma atenção especial, que são os pacientes geriátricos, né? Esses pacientes geriátricos, é importante a gente reconhecer a complexidade do tratamento dessa população, no sentido de reduzir as reações adversas e as interações medicamentosas, tá? Os pacientes geriátricos eles vão apresentar uma alta incidência de doenças crônicas. 80% desses pacientes ele vai apresentar pelo menos uma doença crônica. E muitos apresentam múltiplas doenças. Então, as doenças crônicas são parcialmente responsáveis pela limitação funcional em alguns pacientes geriátricos. Essa limitação funcional, ela pode incluir algum tipo de dificuldade, como por exemplo caminhar, sair, vestir-se, tá? Além de outras atividades diárias. Então, o processo de envelhecimento ela envolve mudanças psicofisiológicas que devem alterar a habilidade do paciente na resposta ao estresse, bem como a resposta à administração de fármacos, as reações adversas a fármacos e a interações medicamentosas são comuns em pacientes geriátricos. Por conta de doenças crônicas, esses pacientes fazem uso de diversos medicamentos. Em função destes fatores, o paciente geriátrico apresenta um alto risco durante o tratamento odontológico e procedimentos médicos. A diminuição da dosagem das medicações,
administradas a estes pacientes é importante. Então, bem como a avaliação quanto à interação dos medicamentos utilizados. Então, o processo de envelhecimento ele vai afetar diretamente a farmacocinética e a farmacodinâmica de várias medicações, né? Na farmacocinética, ou seja, o que o corpo faz com a substância, ela é distribuída para o sangue e vários tecidos e é então metabolizadas, o que chamamos de biotransformação. E assim ela acontece a diminuição da concentração das substâncias com o tempo, tá? Então a gente tem uma alteração na farmacocinética em pacientes geriátricos. Já na farmacodinâmica, ou seja, o que a substância faz no corpo, né? Ou seja, é a ação desejada e indesejada, indesejadas no caso, são efeitos colaterais, farmacológica produzida pela substância, tá? Em geral, os pacientes geriátricos são mais sensíveis aos fármacos em virtude de alterações na farmacocinética, o que resulta em uma maior concentração dessas substâncias no sangue e de alterações da farmacodinâmica, tá? Que no caso seria o aumento da acessibilidade da droga, ou em função de ambos os fatores. Então, ele pode ter uma sensibilidade maior, tanto na farmacocinética quanto na farmacodinâmica, certo? Então, pacientes geriátricos são um grupo heterogêneo, né, comparado com pacientes mais jovens, pois eles respondem de modo diferente aos medicamentos em geral, incluindo anestésicos. Então, pessoal, é... nossa aula chegou ao fim, tá? E gostaria de agradecer a todos e eu termino com essa frase que eu gosto muito, né? É um ditado inglês, tá? Muito comum entre os cirurgiões ingleses. Então ele diz, né, que é preciso 3 meses para aprender a fazer uma cirurgia, 3 anos para saber quando é preciso fazê-la, né? E 30 anos para saber quando não se deve fazer uma operação, tá? Então a nossa aula diz muito a respeito disso, né? A nossa aula de hoje, né? Então são aqueles 30 anos ali para saber de quando a gente não deve fazer determinado procedimento, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu!